Você foi ganhando capilaridade e experiência. Aí você falou, cara, em algum momento isso vai pingar aqui e vou juntar as duas coisas. Exatamente. E aí a empresa fez o mesmo movimento. Na minha promoção para diretor de expansão da marca Bob's, aí essa já foi uma cadeira nacional, eu tive que mudar para São Paulo, porque a posição de diretor de expansão desta marca ficava no escritório em São Paulo. Foi quando eu te conheci. Porque eu mudei aqui para início de 2000, final de 17 e início de 18, eu mudei aqui para o Senic, também, empresa pagando todos esses custos, apostando novamente em mim. Mais uma missão. Mais uma missão. Eu venho para residir em Santana de Parnaíba, e aí, em residindo aqui no Senic, passei aonde eu vou cortar cabelo? Encontrei uma barbearia onde você estava, e foi quando a gente começou a nossa amizade. Poxa, bacana. Então, Rafael, a gente está falando aí de quê? De 10, 12 anos de Bob's aí? Chegou a 11 anos. Aí eu encerrei minha trajetória lá. Depois eu fiz uma movimentação para a diretoria de operações também, mas logo no início da pandemia, ali 3 meses depois do início da pandemia, eu aceitei uma proposta interessante e importante, que foi muito importante tanto no âmbito familiar, porque possibilitou eu pagar a entrada da minha casa que eu moro hoje aqui, num outro condomínio aqui em Alfa, mas também me possibilitou a conduzir o negócio do franchising, mas de uma outra forma. Ainda que fosse uma marca que também tinha suas franquias, mas eu passei a conduzir uma operação própria. Então eu passei a deixar de falar o que tem que fazer e passei a ter que montar um time para fazer. Que eram lojas de propriedade da marca e não de um franqueado específico. Então foi um skill bastante importante que eu adquiri. E que já tinha uma capilaridade grande, né? Passou por grandes desafios lá, chegou assim conhecimento absurdo. Então, você teve muita dificuldade nesse novo recomeço ou nessa transição? A diferença é que a gente está falando que você lidava uma certa quantidade com franqueado e você passa a assumir operações próprias, não é isso? Sim, sim. Então, posso dizer que a palavra dificuldade é muito forte. Eu acho que não chegou a esse ponto, mas eu passo a ter que colocar em prática tudo aquilo que eu ensinei. E fazer com que isso, de fato, acontecesse, porque eu passo a responder por um DRE enorme, que dá alguns milhões de lucro na última linha, e posso dizer que quando eu assumi, isso não acontecia, e boa parte disso, na época, pelo período de pandemia, mas, independente disso, a cobrança, né, era para resultado e não tinha o que fazer. Então, encontra-se o caminho para a gente ter lucro. E isso era uma determinação forte que era dada e foi a minha concentração maior de esforço do time que eu montei. Então, teve uma mudança de mindset do time também, porque era um time que no pré-pandemia os resultados eram um pouco mais fáceis de vir, mas a partir daquele momento já não era mais. Então, assumiu a marca Ragazzo, né, do grupo Habib's. Então, a partir do momento que pré-pandemia vendia-se muito no balcão, a partir daquele momento você tinha que ter delivery, num negócio que não tinha delivery até então, você tinha que ter funcionário, mas com o salário reduzido, né, por conta dos benefícios do governo, e não só pelo benefício, mas pela necessidade das empresas, né, para manter o negócio rodando, que o custo de pessoal fosse um pouco menor, ainda que com o subsídio do governo. Então, você passa... O aluguel que você pagava antes, você não suporta pagar mais, então tem que ir lá renegociar todos os contratos de aluguéis para manter o negócio rodando. Mas posso dizer que eu assumi em junho, e já, se eu não me engano, foi em julho... Não, minto. Em coisa de 4 a 5 meses depois, foi em setembro, outubro, a gente já voltou a dar lucro. Batia 0 a 0, lucro e tal. Veio a segunda onda, em fevereiro de 2021. Porrada de novo, voltamos a dar prejuízo, volta para a mesa de planejamento, ver o que dá para fazer de novo, para voltar a dar lucro lá a partir de junho de novo. Dá-se lucro, empata, dá lucro, empata. Essa roda gigante o tempo inteiro. Loucura. Foi nessa época que eu adquiri uma pressãozinha alta, mas já está controlado.